Foi instalada no Senado e, para surpresa geral, o governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu, por um voto de diferença apenas, eleger o presidente da CPI. Isso foi uma vitória importante para o governo. Sabe quem a oposição queria como presidente dessa CPI? A oposição quer dizer a direita, extrema-direita, que se opõe ao governo, a extrema-direita bolsonarista ou não, enfim. A oposição queria emplacar o general Mourão. Como é o nome dele mesmo? Hamilton Hamilton Mourão. Mourão, que foi o vice de Bolsonaro, que depois se afastou de Bolsonaro e Bolsonaro se afastou dele, e aí ele se elegeu senador pelo Rio Grande do Sul, onde ele pouco aparece. Ele vive praticamente Brasília e Rio de Janeiro, mais Rio de Janeiro do que Brasília. E o general Mourão, que foi apoiador no passado da instalação de ditaduras no Brasil e tudo, eu não estou falando lá atrás, em 64, que eu não me lembro mais a história deste Mourão, em 64. Mas ele foi um comandante do Exército, que o comandante do Exército não é, do Exército, General. de tropas do Exército e de tudo, e ele sempre foi uma linha dura. Muito bem, o Mourão perdeu essa eleição para presidente da CPI do crime organizado por um voto. O governo ganhou a indicação do presidente, a eleição do presidente da CPI por um voto. Mas ganhou, foi uma vitória importante para o governo. Foi eleito o senador Contarato, do Espírito Santo, que é do PT. O relator será o senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, que também é um homem sério e que também tem um bom desempenho no Senado. Então, essa é a composição da CPI do crime organizado, hoje instalada no Senado. Mas Olha, pela oposição, Márcio vamos ver o vídeo do Bittar, Contarato aí. Já vamos pôr, Flávio Bolsonaro, Magno Malta, Marco Duval, Hamilton Mourão. E Hamilton Mourão será até o vice-presidente, convidado pelo Comparato, que Nossa, assumiu a colocaram Marcos presidência. Duval. Claro, aí você Pelo tem amor de Deus. a tropa de choque da O Marcos direitona, Duval que é não tava indo pro hospício um dia desse. O Marcos Duval não tava, enfim, um tempo fora do Senado. Ele não pediu para ficar um tempo sem trabalhar porque estaria depois que cheio. você for ao Congresso, ou mesmo por Ele telefone, vai você voltar, não. apura e pergunta por que é que o Marcos Duval está aí nessa história. Maluquice, o Então, Marcos aqui a tropa Duval. de choque, enfim, da oposição, Márcio Bittar. Ó, veja, quase todos são do PL, quase todos, não são todos, não. E o governo e seus aliados que podem eventualmente mudar de opinião ao longo da CPI, Rogério Carvalho, PT Sergipe, Fabiano Contarato, PT Espírito Santo, que é o presidente, Otto Alencar, PSD do Kassab, da Bahia, Ângelo Coronel, PSD da Bahia, também do Kassab, e o Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Essa é a CPI que vai começar a funcionar. Aí, claro, como? E o Olha, Alessandro Vieira, que é o relator o Cidadania. pelo PMDB, Não, pelo PMDB, MDB ele saiu, né? de Ele Sergipe. saiu do Cidadania, é verdade. Ele tá... Os dois postos mais importantes na CPI, neste ou em qualquer outro, são Claro. os postos de presidente E e o relator. posto de relator. O O Vieira posto é de muito sério. relator, o posto de relator até muitas vezes é mais importante até porque é ele que interroga, que É. faz. O presidente da CPI, ela preside, mas o presidente da CPI também tem uma força suficiente para barrar um monte de coisas, como o relator também tem, claro. Eu imagino que o relator e o presidente desta CPI vão trabalhar, vamos dizer,
razoavelmente sintonizados. Agora, essa CPI hoje já produziu aí um bate-boca entre o senador Flávio Bolsonaro e o senador Otto Alencar. A gente tem esse vídeo. Põe aí isso, por favor, Alice. Já que você citou o presidente Bolsonaro, como se tivesse feito algum movimento para inviabilizar a CPI, não. É um contexto completamente diferente, em que todos nós sabemos que ela seria politizada como foi politizada, né? O que era verdade na época hoje já não é mais, e vice-versa. Hoje você tem vacina, inclusive, que saiu de circulação. O meu líder na época, senador Flávio, o meu líder na época era o Nelsinho Trade. Nelsinho Trade. Ele recebeu pressão do presidente Jair Bolsonaro para me retirar da titularidade várias vezes. Várias vezes. O seu pai, presidente da República, pressionou. E outra coisa, além disso, foi a única vez na minha vida que eu tive ameaça. Qual presidente que quer uma CPI contra o seu governo instaurado, o senador Otto? O ponto aqui não é esse, porque eu imagino, pelo menos, que essa não vai ser uma CPI politizada, que tem que ser uma CPI suprapartidária. A lei não se cortou no momento adequado. Não, é porque é o seguinte, porque o resto é Flávio Bolsonaro, vamos dizer, ocupando o tempo. O que eu queria que tivesse terminado com 0,55 é porque ele diz uma frase muito emblemática. Olha, quem é o governo que quer uma CPI? Porque o que os dois estavam discutindo, e eu tenho que explicar, senão ninguém entende, era o Flávio estava se queixando que, olha, a CPI pode ser politizada, etc e tal. Tentaram politizar a CPI. Ele estava se referindo à CPI da Covid, da pandemia. Por isso que o senador Otto Alencar, que estava naquele momento ainda na presidência da CPI, porque ainda não tinha sido eleito Contarato ainda, o senador Alencar disse: não, na minha época, teu pai tentou me tirar daqui. Aí o Flávio responde com uma frase fantástica, que é ótima: mas vem cá, qual é o governo que quer uma CPI contra? Entendeu? Ora, se isso vale para o pai dele, vale para qualquer um. De fato, nisso até o Flávio Bolsonaro tem toda a razão. O governo detesta, seja qual for o governo, detesta uma CPI que vá apurar o que pode lhe causar incômodos ou embaraço. Mas não foi, vamos dizer, por um realismo político que o Flávio disse isso. Foi porque ele talvez, se tivesse pensado melhor, não tivesse dito isso. Porque o que ele disse foi: vem cá, por que é que papai ia aceitar? Quer dizer, o Otto Alencar estava dizendo: teu pai tentou me tirar daqui na CPI da Covid. Eu recebi, inclusive, ameaças. Aí o Flávio fala: mas qual é o governo que gosta de CPI? Ah, muito bem. Mas Olha, voltando, só diga. passar uma informação, Marcos Duval vai ser uma confusão se ele vai estar ou não fazendo parte da CPI. Ele quer retornar ao trabalho da licença que ele tirou. Ele tirou uma licença médica para tratar de saúde. Na verdade, foi um acordo que ele fez com o Alcolumbre, o presidente do Senado, porque o Alexandre de Moraes, o ministro do STF, queria colocar uma tornozeleira eletrônica no Marcos Duval depois que ele viajou para os Estados Unidos, descumprindo ordem judicial. Então, para evitar a tornozeleira, o Alcolumbre fez um acordo com o Xandão. Falou: ele vai ficar de licença, ele vai ficar fora do Senado até o ano que vem. E aí você não coloca a tornozeleira. Foi assim o acordo. Mas ele quer, portanto, retornar antes do tempo aos trabalhos no Senado, ainda este ano, exatamente para fazer parte da CPI. E vamos ver o que vai dar. O Alcolumbre não gostou e ele está Agora, perdendo apoio do Alcolumbre lá dentro por conta disso. Mas vai lá. agora o deputado, o senador Alessandro Vieira, relator dessa CPI do crime organizado, foi entrevistado há pouco pela Globo News e disse lá uma coisa que eu, pelo menos, discordo, embora quem seja eu para discordar, não tenho nenhuma autoridade nem mandato. Ele disse o seguinte: que essa declaração de Lula, feita hoje, sobre a chacina que o Lula chama de matança, e que é matança, pode ser chamada ou de chacina, ou de matança, ou de massacre, Ou de é a mesma carnificina. coisa. É a mesma coisa. Disse o senador Alessandro Vieira que foi uma
deixa eu ver exatamente aqui para não. Foi uma declaração precoce de Lula, precoce. Precoce, eu quero entender que ele está dizendo o seguinte: já tem que esperar aí a CPI para ver. Mas o Lula não estava se referindo à CPI, que mal foi instalada. Lula estava se referindo ao que aconteceu. E o que aconteceu, ser chamado de matança, é até uma coisa muito leve. Não é um termo forte. O Lula não pisou na bola por falar em matança, porque houve matança, ou alguém acha que não houve uma matança. Quer chamar de extermínio? Chame de extermínio, Foi de o quê? carnificina, como o Guga sugeriu, mas muito bem, mas isso é o de menos. Agora, teve uma atitude do Contarato, que é o presidente da CPI, que aí eu acho de gosto muito duvidoso, porque ele pediu 1 minuto de silêncio, não por todas as pessoas que morreram, os 4 policiais e os demais que morreram, bandidos, bandidos, suspeitos, inocentes, não. Ele pediu 1 minuto de silêncio e a gente tem esse vídeo. Bota o vídeo de 1 minuto de silêncio feito pela CPI em homenagem apenas aos quatro policiais mortos. Oi? Por quê? Por que só os 4 policiais mortos? Ah, não, porque bandido não merece minuto de silêncio. Suspeito também não. E mesmo inocente que estava lá num conflito também não merece. Oi, não é isso que as religiões ensinam. Todo mundo merece piedade. E, aliás, Jesus, quando foi crucificado, está lá, né? Ele se vira para o outro crucificado, que era um ladrão, e diz: Olha, em breve vamos nos encontrar no paraíso, alguma coisa desse tipo, estou citando de memória. E aí a CPI faz 1 minuto de silêncio, mas só pelos 4 policiais mortos. Os outros que morreram, danem-se, não merecem 1 minuto de silêncio, não merecem uma oração sequer. O adolescente de 14 anos que morreu, por Não, exemplo, e os 3 que foram dane-se. decapitados? E que E os aí que não tinham ficam. mandado de prisão, e os que não tinham, tem gente ali que não tinha nada. Pois é, então se fez 1 minuto de Dane-se todo silêncio. mundo. Nesse aspecto, eu acho que essa CPI começa muito mal, mas apenas pelos policiais mortos, 4, e, Tudo a, com medo de e perder também voto. pela. É É medo de nojento perder isso. voto. É medo de perder É voto, tudo medo dos entendeu? malucos que batem palma pra isso, que podem encher o saco na internet, que podem criar um linchamento virtual e colocar a pessoa como protetor de bandido, porque essa gente mau caráter faz isso, e aí eles têm medinho. Eu não posso desagradar. Eu tô vendo a pesquisa aqui, o Cláudio Castro, que era um nada do nada, agora tá aí bombando na popularidade. Então, qual político vendo o Cláudio Castro cometer uma matança, uma carnificina e ganhar voto, vai ficar contra? Não vai. Agora, essa CPI será importante, entre outras coisas, não só para contar o que é que aconteceu ali, não só para contar como é que o crime organizado no Brasil cresceu nessa proporção que cresceu, é também para distinguir entre o que é crime organizado do que é narcoterrorismo e terrorismo propriamente dito. Porque o que a direita quer, e a gente tem um vídeo do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, dizendo isso, e depois a Alice poderá mostrar, o que a direita quer é transformar essa chacina no Rio num combate contra o terrorismo. Narcoterrorismo é a associação de terroristas, No tráfico. terroristas com o tráfico de drogas. Essa expressão foi criada lá atrás pelo presidente do Peru. E por quê? Porque naquela época, no país, no Peru, você tinha uma associação entre os guerrilheiros, os terroristas, ou o que seja, a esquerda armada, com os traficantes colombianos. De um lado eram
a esquerda armada chamada de terrorista. Por quê? Porque queria derrubar o governo, queria derrubar a ordem. E do outro lado, os traficantes de droga. Isso não existe aqui no Brasil. Aqui no Brasil você tem o crime organizado. Mas por que que a direita está insistindo tanto nisso? Não, isso é terrorismo, é terrorismo. Porque, se classificado como terrorismo, isso pode dar chances, pode criar uma situação onde um país, por exemplo, como os Estados Unidos, sob o comando do seu Donald Trump, tente intervir aqui. Intervir aqui não é só intervir com tropas, como está tentando fazer lá contra o regime venezuelano. É intervir aqui com sanções. Isso pode resultar em punições. Não, vamos punir os bancos brasileiros que têm contas de terroristas. Não, vamos fazer, aplicar sanções ao governo brasileiro, à justiça brasileira, a quem quer que seja, porque lá eles estão fazendo o jogo dos terroristas. Terrorismo significa, e organizações terroristas existem no mundo, óbvio que sim, elas existem com o fim, o propósito político de derrubar uma ordem constituída. Lembra? Solta o Tarcísio, porque depois a gente Vamos, tem mostra o umas Tarcísio. outras imagens que eu Quero quero ouvir. mostrar. Na próxima Solta o semana, nessa Tarcísio. semana, na próxima, para já relatar esse projeto que está na mão aí, que é o projeto do Danilo Fortes, que é para classificar determinadas ações de facções criminosas como ações terroristas, classificar como terrorismo. Eu acho que a sociedade está esperando uma resposta, então tem várias respostas que são possíveis e uma dessas respostas é a resposta legislativa. Eu acho que a gente precisa realmente partir para o endurecimento de penas, porque não dá mais, as pessoas não aguentam mais. Endurecimento de penas, o governo está plenamente de acordo e, aliás, já propôs, já mandou na semana passada uma proposta antifacção que prevê o endurecimento de penas contra o crime organizado. Tem que aumentar mesmo. O crime organizado tem que ser combatido mesmo. Isso é uma coisa, terrorismo é outra. Terrorismo é um conceito político que cada um aplica de acordo com seus objetivos. O Trump está dizendo o que lá? Transferiu tropas para o Caribe, aviões de guerra, navios de guerra, está lá prontinho para, se for o caso, bombardear a Venezuela. Por enquanto, vai bombardear a Venezuela para quê? Para derrubar o governo boliviano, venezuelano. E aí, qual é a desculpa? Não, o governo venezuelano é associado ao tráfico de drogas que vão para os Estados Unidos. Provas. Aí não apresenta provas. Já bombardearam 10 pequenas embarcações que, segundo o governo americano, estavam carregadas de traficantes e de drogas. Provas, não apresentou nenhuma. Só Nenhuma. apresentou lá, como fosse um game, aquilo ali. O barquinho vai passando, não dá para ver ninguém. Aí vem uma bomba, pá, derruba e afunda o barco com tudo que tiver dentro dele. E cadê as provas de que aquilo ali eram traficantes que se dirigiam para os Estados Unidos carregados de droga. E nem assim ele poderia fazer isso. A legislação internacional não permite. Mas e daí? Existe legislação para quem tem o poder bélico, como o presidente dos Estados Unidos tem? Tá legal. E aí a gente vai chamar isso aqui, que não é terrorismo, que a gente tem aqui, é o crime organizado que tem como único objetivo acumular fortuna, ganhar dinheiro. O crime organizado não tem candidato a presidente da República. O Não tem objetivo, candidato a presidente da mas, República. Não tem mas o o objetivo é objetivo de político. derrubar o governo, nem de direita, nem de esquerda. Ele só quer fazer os negócios dele, mandar onde ele puder mandar. E isso tudo tem que ser combatido. Quando você tenta associar uma coisa com a outra, terrorismo, com tráfico de drogas, crime organizado, é porque você quer criar uma situação para possíveis intervenções aqui, sanções aplicadas ao Brasil, porque tolera o terrorismo,
Pelo amor de Deus, sabe o que é terrorismo? Mostra aí, dona Alice, se é que a senhora conseguiu encontrar esse vídeo. Terrorismo foi o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, no 11 de Claro. setembro de 2001. Tem essas imagens, Alice? Vocês lembram? Foi quando aqueles aviões passam lá e atingem uma torre. Essa torre depois vai cair, vai desmoronar. Aí depois vem um outro avião, atinge uma outra torre. Morreram quase 3.000 americanos naquele momento. É tudo que a gente tem do 11 de setembro famoso. É isso, Alice. E aí foi aquele trauma mundial, foi aquele horror, promovido por quem? Por uma organização terrorista chamada Al-Qaeda, comandada pelo terrorista saudita Bin Laden, que 10 anos depois, olha aí, isso é terrorismo, entendeu? É terrorismo o quê? Aquele cidadão que estava aqui nos acampamentos de frente do QG do Exército, no final de 2022, foi preso, não sei se ainda continua preso ou não, foi preso, fabricou uma bomba dentro do acampamento de frente do QG do Exército, que acolheu todos os golpistas que estavam ali querendo dar um golpe. Era o Washington. Não era o nome Não dele? me lembro o nome dele, Era o mas Washington, enfim, que era o nome ele faz americano. uma bomba ali e sai, vai para perto do Do aeroporto de aeroporto. Brasília e afixa Num, a bomba num embaixo do caminhão-tanque. caminhão. O Num caminhão ia caminhão-tanque. entrar, um caminhão-tanque, com combustíveis. Se aquela bomba tivesse explodido ali, ora, seria uma tragédia. Isso é terrorismo. Porque qual era o objetivo desse cidadão que George estava. Washington. Era George Qual era o Washington. objetivo dele que estava lá acampado, de frente do QG do Exército, junto com os outros que pediam a intervenção militar para evitar a posse de Lula? Qual era o objetivo dele? O objetivo dele era impedir que Lula tomasse posse, era que o golpe se consumasse. Isso é um propósito político, não é um propósito financeiro, como é o propósito dessas organizações criminosas que temos aqui no Brasil, e não só no Brasil, no México, em vários lugares do mundo, na Austrália, em todos os lugares. Então, há que se fazer essa distinção, o que é terrorismo do que não é. E não se pode fazer essa concessão à direita nem à extrema-direita de classificar como terrorismo esse crime organizado que só quer dinheiro, não quer Olha, derrubar governo. Agora, a aí. Al-Qaeda lá, no 11 de setembro, quis derrubar Tá, governo claro. e Ó, foi combatida. a intenção é só meramente política. Esses políticos da direita são tão hipócritas, populistas e irresponsáveis que eles estão querendo desviar o assunto para terrorismo. Para quê? Para acabar com o crime organizado? Claro que não. Simplesmente para transferir a culpa. A intenção, no limite, é culpar o PT. Hoje, o Nicolas teve que tirar um Nicolas Ferreira, deputado, aquele que representa a extrema-direita, o novo Bolsonaro, né? O futuro da extrema-direita dizem que é o Nicolas, esse garoto que filmava adolescente trans em banheiro de É escola deputado e que federal apareceu por assim. Minas, né? O Nicolas escreveu na internet que o PT é o partido dos traficantes. E a extrema-direita, há anos, tenta colar no Lula e no PT a fake news de que eles são ligados ao tráfico. Assim como o Trump grita que o Maduro é um narcotraficante, a direita, mau caráter, aquela que toma cloroquina para curar Covid, também tenta colar no Lula a imagem de um traficante. Por isso que o Nicolas teve hoje que tirar um post na internet por decisão da justiça. A rede social retirou. Ele associando o que? O Lula, o PT, ao tráfico. E é o próprio Nicolas que é o relator desse projeto na Câmara para colocar para os traficantes, para, enfim, colocá-los como terroristas. Vem do Nicolas a relatoria desse projeto, o mesmo que chama o Lula e o PT de narcotraficante. Qual que é a intenção dessa gente? No limite, é que sim, que tem uma brecha para que um país como
os Estados Unidos possam interferir na nossa política e atacar e retirar até no limite do poder o PT. A intenção é só essa. É de um mau caratismo tão grande que eles não querem combater o crime organizado. Eles só querem combater o Lula, o PT, arrumar uma brecha de novo para chegar ao poder. Eles não estão nem aí para combater o tráfico. De novo, fazem política em cima de um assunto sério. Aliás, se a direita tivesse aí para combater de fato o crime organizado, por que que ela que governa esse país governou a maior parte da história desse país, governou os estados, pode ter perdido a presidência da República nas duas ocasiões em que Lula se elegeu, ele agora está no terceiro mandato, e quando a Dilma se elegeu e se reelegeu. No resto foi a direita que sempre mandou nesse país. Claro. Foi a direita que implantou o que detonou, quer dizer, deflagrou o golpe militar de 64, que implicou em 21 anos de ditadura. Oi, por que que ela nunca se preocupou em combater o crime organizado? Por que não? Por que não? Porque foi relapsa, porque não está nem aí para a vida das pessoas. E só quer saber dos votos na hora de eleição. Temos ainda aí um vídeo do Silas Malafaia. Aí é o senhor Cides Malafaia, desesperado, porque o ministro Alexandre de Moraes foi ao Rio de Janeiro ontem, e vamos falar ainda para explicar por